Olá, viva! Bem-vindos de novo a este dia tão especial para a ciência e de partilha de conhecimentos. Na verdade, a ciência faz parte das nossas vidas e está presente em tudo o que nos rodeia. O cinema não é exceção. É essa a razão pela qual eu hoje também estou aqui a partilhar a paixão que tenho pelo cinema, a curiosidade que tenho pelo saber e as experiências que no cinema também acabam por nos demonstrar que a ciência está agarrada à nossa vida. Na verdade, de manhã, os que estavam cá de manhã, e espero que estejam ainda todos connosco, abordamos a ciência como o cinema a trata nas suas narrativas, como é que os clubes de ciência nas escolas também são demonstrados nos filmes. Lembramos imagens icónicas como do filme E.T., que tem um verdadeiro laboratório de escola e de ciências na narrativa do filme. Lembram-se aquele pormenor do Elliot, que tem telepatia com o ET e acaba por dar a liberdade às rãs que iriam servir para as experiências na escola. Mas há muitas outras referências e muitas outras histórias do desenvolvimento de ciência a partir das narrativas cinematográficas. Ora bem, eu deixei também aqui a promessa que à tarde, ao voltar, iríamos dar uma grande volta pelo futuro, pela magia, como é que o cinema trata a ficção científica daqui para a frente. Na verdade, muito daquilo que nós perspectivamos em relação aos anos que hão de vir, passa também pela forma como o cinema nos projeta esse futuro. Há filmes icónicos que são obrigatórios para entendermos e para estudarmos melhor a ciência, a projeção de futuro, os outros planetas, o universo, enfim, vários filmes que nos tocam com essa magia, sempre com aquela máxima que eu passei aqui de manhã: o filme não é mais do que uma história, dizia o Godard, com princípio, meio e fim, não necessariamente por essa ordem. A ordem agora é que arranque o vídeo para a ficção científica no cinema, para vos ajudar a viajar um bocadinho mais sobre a ficção, a ciência, o conhecimento e a curiosidade, através das imagens que o cinema nos dá. We've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. And we count these moments. The first ever to fly faster than the speed of sound. These moments when we dared to aim higher, to break barriers, to reach for the stars. 76, you are go. To make the unknown known. We count these moments as our proudest achievements. Having fired the imagination of a generation. But we lost all that. Pulls into port for the last time. Or perhaps we've just forgotten that we are still pioneers, that we've barely begun, and that our greatest accomplishments cannot be behind us, because our destiny lies above us. Tudo poderia começar com uma pergunta: como é que o cinema projeta a ciência no futuro? Como é que uma narrativa cinematográfica que se pretende apelativa, envolvente e que agarre plateias pode recriar a vida dos grandes cientistas, pensadores e grandes eventos evolutivos para a nossa sociedade, a partir de um laboratório que nos dá conhecimento e permite experiências inovadoras, capazes de prever o futuro? Em boa verdade, todas as histórias do cinema são ficções inspiradas em algumas realidades que alguém experimentou, mesmo quando estamos no universo da ficção científica. O cinema é sempre um espelho da vida humana.
Vejamos, por exemplo, o que foi 2001 Odisseia no Espaço, filme importante para a evolução do cinema, pensado por Arthur C. Clarke, realizado por Stanley Kubrick, se não um laboratório onde se testaram muitas técnicas de cinema e simularam experiências científicas muito inovadoras para a época. Coisas impensáveis em 1967 e que hoje são a nossa forma de comunicar. Por exemplo, falar para um computador e ele reagir com a inteligência artificial. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Foi um filme tão importante para a ciência, tão adiantado para o seu tempo, que os mais céticos chegaram até a duvidar que estas imagens da chegada do homem à Lua não passavam de uma boa recriação em estúdio, 2 anos depois, no mesmo cenário onde filmaram 2001 Odisseia no Espaço. Diziam os incrédulos que foi trabalho de encomenda pelo governo americano ao realizador Stanley Kubrick. Estão a ver como o cinema influi também a forma como vemos a ciência e a compreendemos. Poderia fazer aqui uma extensa lista de filmes e produções que são verdadeiros laboratórios cinematográficos para o saber e o conhecimento, porque as imagens, como é vulgar dizer-se, valem mais do que 1000 palavras e quando entramos no reino da fantasia, qualquer experiência é válida. Qualquer laboratório projeta um futuro, por vezes sombrio, mas outras vezes inspirador. O cinema está cheio de referências futuristas que podem parecer mais ou menos credíveis aos olhos da ciência, mas também nos pode dar uma ideia dos caminhos a seguir. Desinquietar-nos o pensamento com as grandes questões do futuro. Nesse sentido, a sétima arte sempre foi o meio de excelência para nos obrigar a pensar, refletir sobre como queremos o mundo do conhecimento daqui para a frente. E se há uns anos atrás, nas produções mais antigas, a imagem que se mostrava de futuro refletia pouco de ciência, era mais exuberância visual, temos hoje no cinema, que se baseia nas mais recentes experiências, réplicas do que se pode prever nesse futuro. Quem não viu, por exemplo, este Inteligência Artificial de Steven Spielberg, em que a robótica toma conta do mundo, mas não domina verdadeiramente os afetos. Neste filme de 2001, vê-se já muita da tecnologia que hoje está nas nossas mãos, pronta a utilizar. Mas os filmes, com argumentos bem imaginados, também alertam para a evolução da ciência e da sociedade para mundos mais distópicos, que dão que pensar. Olhe, vejam, Blade Runner, de 1982. Tinha tecnologia que nos parecia tão avançada na altura, que agora, ao revermos o filme, é a tecnologia que se tornou obsoleta no mundo de hoje. E é curioso e bom pensar também que, afinal, o mundo que se projetava nesta obra de ficção científica, afinal, não se confirmou. A ação decorre em novembro de 2019. Ainda bem que o mundo não está assim. No entanto, algumas questões que se levantam neste filme dão-nos que pensar. O mesmo autor que escreveu o livro de que resultou o argumento de Blade Runner, já vimos também robôs a ter consciência e vontade de pensar por eles próprios, libertarem-se, neste filme I, Robot. Aí a ficção ainda está muito longe da ciência atual. Mas o cuidado que teve Kubrick em ser o mais fiel possível da ciência disponível na altura, quando fez 2001 Odisseia no Espaço, hoje é apenas comparável ao caso do inglês Christopher Nolan, que ao criar uma história ficcionada sobre a conquista do espaço e a chegada a mundos nunca antes imaginados, no filme Interstellar, deu-nos da ciência uma ideia mais cuidada, em que a física quântica e as teorias de grandes cientistas foram tidas em conta para desenvolver a ação do filme. Ao conhecimento científico que
temos hoje sobre o espaço e os cálculos que se podem fazer, esta ficção pode dizer-se que espelha o conhecimento da ciência com algum rigor, não passando, no entanto, de teorias corroboradas por grandes cientistas e exploradas em laboratório e cálculos muito complexos. My instinct is that there is another element. You think you found an undiscovered element? E como é que os cientistas e os seus laboratórios são mostrados no cinema? Normalmente são vidas simples e de investigação, mas guardam também muita paixão e convicção no trabalho que fazem. Um bom exemplo recente de uma vida de trabalho em laboratório e que nos deu novos caminhos, permitindo um mundo de conhecimento melhor, foi este biopic, baseado na vida de Madame Curie. Percebemos ao longo da projeção a luta de uma cientista por se afirmar e defender a sua investigação e afirmar-se também como mulher de ciência. Nos filmes biográficos, há uma novidade para breve e que vai mostrar os bastidores de um laboratório de ciência onde, no século XIX, foi criada a energia elétrica. O do inventor húngaro Nikola Tesla. Ele apostou todos os seus estudos e conhecimentos na criação da energia elétrica de corrente alterna. Acreditava que eram as experiências científicas que davam novo rumo ao mundo. E, na verdade, ele tinha razão. Quando chegou aos Estados Unidos, disponibilizou a sua sabedoria e estudos aos laboratórios de um outro inventor, também ligado ao início do cinema, o Thomas Edison, que foi quem associou o seu nome a 1001 inventos que patenteou no laboratório do West Orange. O cinema também já o celebrou várias vezes, a última das quais, o ano passado, quando estreou a produção A Guerra das Correntes, que tratava precisamente do conflito de opinião entre Tesla e Edison, que tinham ideias diferentes para o processo de distribuição e produção de energia elétrica. Today, the impossible becomes possible. The man that controls that current Controls the future. I hope you brought your checkbooks. Como veem no cinema, encontramos na criativa ficção de grandes argumentos histórias reais da evolução da ciência, do conhecimento e, através da ficção científica, também desenvolvemos uma perspectiva de como o mundo pode evoluir. Afinal, se quisermos, um filme pode ser um imenso laboratório de saber, conhecimentos e boas histórias que nos ensinam e nos emocionam também. Era tal qual eu dizia, o cinema pode ser um laboratório de conhecimento e saber quando as histórias nos acabam por tocar e nos envolverem também. O que eu dizia há pouco também sobre os cientistas é que a ideia que se faz deles é que são alguém muito fechado dentro de um laboratório, se calhar até alguém, passa a expressão, chato. Mas não, como vimos, muitas vezes têm inspirado os argumentistas para desenvolverem as suas histórias, as suas narrativas, porque é preciso ter também o que eu tenho tido o cuidado de dizer sempre que aqui vim, já de manhã e agora, a emoção, porque é de emoção que se trata quando quando tentamos passar e prender a atenção de alguém. Aliás, os professores que aí estão desse lado sabem bem do que estou a falar, porque precisam de atrair a atenção dos alunos, transmitir-lhes emoção para que eles agarrem o conhecimento. E o cinema, no caso da ficção científica, ao longo das décadas, tem tido esse cuidado. É verdade que a partir dos anos 80, 90, tudo melhorou em termos de quantidade de efeitos especiais, cuidado com a mensagem que se transmitia, tendo para isso também na associação com os argumentistas, cientistas e conhecedores dos temas que são tratados nos filmes, mas alguns das obras que aqui mostrei nesta peça que preparei para esta sessão de partilha de conhecimento sobre a sétima arte, alguns dos argumentistas e alguns dos filmes que aqui mostrei, como dizia, têm
o lado de nos projetar um futuro, nem sempre risonho, mas isso tem a ver com a forma como a história tem que ser contada, com mais drama, com mais ação, com mais emoção ou um cenário negro do mundo no futuro, mas é curioso que reparemos que filmes como 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, com a história desenvolvida por Arthur C. Clarke, conhecido cientista que deixou o seu nome associado não só a este filme e a outras obras escritas, mas tecnologias que hoje fazem parte da nossa vida, como os satélites. A verdade é que quando algumas dessas obras se estrearam, eram também muito avançadas para esse tempo. Foi o caso de 2001, Odisseia no Espaço. Hoje é um filme de culto da ficção científica, foi marcante para muita da evolução do cinema de ficção a partir dos anos 70, o filme é de 1967, e na altura que estreou, grande parte das pessoas que o viram ou não gostaram ou não entenderam nada do que se lá passava. Aliás, há uma famosa história com o Cary Grant, que foi a antestreia do filme e que no final saiu, nem chegou ao final, antes do filme terminar saiu, perguntaram-lhe porque é que ele saiu, não estou a perceber nada do que eles estão aqui a tentar dizer, o que é que estão aqui a tentar explicar. E hoje, quando vemos o filme, percebemos que temos ali uma obra-prima notável, marcante e importante para a evolução do cinema, não só da ficção científica, mas para as técnicas de realização e produção de cinema, e ao ponto de, quando o homem foi à Lua, 2 anos depois, quando o homem pisou a Lua pela primeira vez, 2 anos depois do Kubrick ter realizado o filme, e como eu dizia na peça que vos mostrei, os mais céticos, aqueles que não acreditaram que era possível o homem pisar a Lua, acharam que era uma produção que tinha sido encomendada pelo governo norte-americano, porque vivíamos na altura da Guerra Fria e queriam pôr-se à frente do Bloco de Leste, e então pediram, já que o Kubrick tinha sido tão convincente na forma de realizar aquele filme, já que tem os cenários montados, não os desmonte e vamos fazer a chegada do homem à Lua e está resolvido para conseguirmos passar essa imagem. É verdade que nada foi isso, não aconteceu isso, mas muitos achavam na altura, no final dos anos 60, que tinha sido essa a forma que os americanos tiveram de se pôr à frente do Bloco de Leste ao chegar com o primeiro homem a pisar a Lua. Também é verdade que esse filme definiu um novo paradigma para a ficção científica, a forma como a ciência e o futuro nos são projetados no cinema. Porque até lá, muitos dos filmes que se viam, muitas das produções de cinema, espetáculo e futurista que se viam, eram, diria que, muito folclóricos, muito cheios de armas de laser que pareciam bisnagas de carnaval. Os atores tipo Flash Gordon pareciam umas personagens também saídas de uma produção qualquer, com cores muito coloridas e fortes. Enfim, o 2011 no Espaço foi, como acontece muitas vezes com a ciência, com o desenvolvimento da ciência, uma coisa que não se entende na altura e vem-se a provar no futuro, que é determinante para a evolução do mundo, para a evolução da sociedade, neste caso para a evolução das técnicas de cinema. Um dos filmes, e isto é para os professores, os mais da minha geração, uma das séries de televisão que aproveitou muito do que o filme de Kubrick mostrava, aliás, foi tudo rodado no mesmo estúdio, foi O Espaço 1999. Não sei se se lembram daquela famosa série dos anos 80 em Portugal, e no mundo, mas em Portugal passou nos anos 80, muito famosa, muita da inspiração nos fatos, nas naves espaciais, nos cenários da série, transitavam dos mesmos criadores que tinham feito 2011 no Espaço. Ora bem, há também um outro filme que mostrei aqui e que é interessante para trabalharem com os alunos e mostrarem como é que o futuro é visto às vezes a partir do cinema, a partir das narrativas cinematográficas. Esse filme é o Blade Runner. É um filme de Ridley Scott, também muito consagrado, muito conhecido.
nada tem a ver com o futuro que nós conseguimos experimentar, o futuro do filme já experimentamos, passa-se em novembro de 2019, nada é assim como o filme projetava nos anos 80, mas não deixa de ser curioso notar também que alguma da tecnologia que lá é mostrada no filme hoje faz parte das nossas vidas. Em 2019, nós conseguimos falar com o computador, nós conseguimos interagir com a inteligência artificial, com as máquinas, coisa que na altura que o filme foi produzido não acontecia. Mas, no entanto, em termos de display, em termos de layout dessas mesmas máquinas, não se imaginavam, por exemplo, que elas iriam ser flat, iam ser ecrãs completamente lineares, sem profundidade, não eram uns caixotes de televisão como nós vivemos há muitos anos atrás, mas a interação com a inteligência artificial já era possível. Ou seja, o cinema acaba por nos dar ciência de uma maneira muito, às vezes, incompreendida na altura da estreia, ou achar-se que estão a inventar muito em relação ao futuro e vai-se a perceber, passados uns anos, que não é bem assim. Hoje, com as tecnologias de cinema, com as tecnologias que temos para utilizar a imagem e trabalhar a imagem, qualquer um de nós, com um smartphone, com um aparelho pequenino, conseguimos fazer filmes, conseguimos contar histórias. Aliás, vou-vos falar aqui também, e em primeira mão, de um projeto de que eu estou ligado emocionalmente até, e dei o meu pequeno contributo, que se chama Chic Science, que vão pela primeira vez saber o que é. É um projeto que envolve as universidades do Porto, que envolve o Inesctec, que envolve uma série de instituições e que estamos a tentar desenvolver formas de que todos os professores, todos os alunos, as escolas possam criar os seus conteúdos de ciência em audiovisual. Chama-se Chic Science, é um projeto piloto ainda e que seguramente o Ciência Viva irá também integrar ou a dar apoio, mas estejam atentos porque o projeto está em teste, está em desenvolvimento e em breve qualquer um de nós, qualquer um de vós, qualquer aluno, qualquer professor vão poder desenvolver de forma muito simples os vossos conteúdos audiovisuais e pô-los à disposição da comunidade científica e da comunidade escolar. Vejam este vídeo que preparamos do Chic Science. Como professores, existem vários desafios que surgem no nosso dia-a-dia. Um deles é como manter os nossos alunos interessados e motivados. Eles vivem imersos em estímulos audiovisuais, com os quais é cada vez mais difícil competir. Se o vídeo já é uma presença constante fora da sala de aula, por que não usá-lo como aliado? Mas como podemos fazê-lo de forma simples e eficiente, já que a nossa rotina é tão atribulada? Existe uma solução: o Chic Science. Esta é uma ferramenta amigável, onde podemos encontrar diverso conteúdo científico em português, numa linguagem de fácil acesso, que podemos utilizar em contexto de sala de aula. Depois de encontrar material de qualidade e colocar os clipes no repositório, podemos associá-los aos nossos diversos projetos. Conseguimos colocá-los e ordená-los na linha de tempo e realizar ajustes como cortar e acrescentar imagens e títulos. Concluído o vídeo, o Chic Science permite-nos visualizar o resultado final. Este pode ficar alojado no repositório e ser partilhado com outros colegas. Através da curadoria, podemos estar seguros do caráter científico dos vídeos da plataforma. Com a facilidade e eficácia que puderam observar, conseguimos então criar vídeos educativos para as nossas aulas e ainda participar numa comunidade de vídeos científicos segura. Este vídeo que estão a ver poderá ser criado através desta simples, mas poderosa ferramenta. Demorará apenas alguns minutos e tudo o que for necessário estará à distância de um clique. Com a ferramenta Chic Science, não precisa ser um profissional do audiovisual para produzir vídeos de qualidade. Na verdade é fantástico a tecnologia. Estão a ver, eu a ver-me a mim próprio, a interagir comigo
Isso faz-me lembrar uma história do Al Johnson. O Al Johnson foi o primeiro ator a aparecer num filme sonoro, o cantor de jazz, em 1927. E quando chegou a Hollywood, ele era uma figura conhecida do teatro da Broadway em Nova York. Quando chegou a Hollywood, perguntaram-lhe o que é que ele achava daquela magia do cinema, aquele encanto de mostrar as imagens e de poder cantar e falar e mostrar todo esse encanto da produção cinematográfica. Ele disse que o cinema era a coisa mais importante na vida dele porque permitia atuar e bater palmas a ele próprio ao mesmo tempo. Quando os outros não batiam, pelo menos ele sabia que podia bater. Portanto, aconteceu mais ou menos uma coisa parecida. Eu estar aqui a fazer de conta que estou a achar muita piada a mim próprio. Enfim, meus caros, foi com um grande prazer que eu estive aqui hoje a partilhar convosco conhecimento, a partilhar coisas de cinema. Estejam atentos ao projeto do Chic Science, certamente através daqui de Ciência Viva iremos ter a hipótese de poder partilhar convosco mais histórias. Aliás, para os professores, até porque eu vi que houve aqui algumas perguntas que surgiram de que forma é que poderiam ter acesso depois a estas peças para poder passar aos vossos alunos nas aulas aí nas vossas escolas, nos vossos laboratórios de conhecimento. É claro que estão ao dispor, através aqui de Ciência Viva, partilhem tudo o que precisarem. Da minha parte, estejam sempre ao dispor. É um prazer muito grande mesmo poder partilhar esta paixão que eu tenho pelas imagens em movimento, pelo encanto de nos mostrar histórias, de tocar sentimentos, de trocar emoções, essencialmente de trocar histórias e sensações. Um grande abraço, até à próxima e façam por ser curiosos, partilhem conhecimento, partilhem ciência.